lá nos anos 60 e 70. Tinham uns brinquedos que causavam um rebu danado. Vendiam que nem água, mas davam uma dor de cabeça que só. Teve recall, teve governo metendo o bedelho. E sumiram das prateleiras. Mas a memória, essa não some, né? Hoje a gente vai abrir esse baú de tralha e desenterrar umas relíquias. E tem uma aqui, a de número 15, que é de cair o queixo. Colecionador nos Estados Unidos. Tá pagando mais de US$ 5.000 num leilão por ela, cara. Tô falando do Evel Knievel Stunt Cycle. Lembra? Nos anos 70. O Evel tava em todo lugar na TV, pulando ônibus, desfiladeiros, e esse brinquedo, essa motinho de plástico, era o mais perto que a gente chegava de ser ele. Em toda loja de departamento. Era presente certo de Natal ou aniversário. Você encaixava o boneco, girava aquela manivela do lançador, como se fosse ligar uma Harley de verdade. E pá, o show começava na sala, o tapete virava pista de corrida. Os livros enfileirados eram os ônibus para pular, o sofá, a arquibancada lotada. A moto saía voando, às vezes acertava o salto perfeito, outras vezes se espatifava no asfalto, entre as cadeiras, e a risada era garantida, né? No fim do dia, a casa tava uma zona, mas a sensação, essa era única. Por alguns minutos, aquele pedaço de plástico te fazia um verdadeiro destemido. E o Steve Austin Action Figure, o homem de US$ 6 milhões, nos anos 70, bem antes de videogame e celular. Esse boneco da Kenner era o sonho de consumo de muito moleque. Vinha com aquele macacão vermelho, inspirado na série de TV com o Lee Majors, onde o astronauta Steve Austin era refeito, com tecnologia biônica, depois de um acidente feio. Só de tirar da caixa, já parecia que você estava segurando um equipamento especial, coisa de agente secreto, não um simples brinquedo de loja. O detalhe mais marcante, o olho biônico. Você encostava o rosto na parte de trás da cabeça dele e dava para espiar pelo visor, vendo o quarto, como se tivesse um periscópio secreto. O braço direito tinha uma pele de borracha, que escondia os circuitos e permitia que ele levantasse pesos, tudo movido por um mecanismo interno. Para um moleque daquela época, cada sofá virava uma base secreta da OSI, cada corredor, um cenário de missão. E o Steve Austin? Esse estava sempre de prontidão, né? Para mais uma aventura biônica. Até hoje, muita gente que passou dos 50 lembra daquele som de câmera lenta, aquele tchum, 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 e reconhece a figura de longe. Nas mãos de uma criança comum, aquilo transformava o dia a dia num episódio de sexta-noite na TV. Mas, cara, o jogo ia mudar de vez. Lá pelos anos 70, quando o Amigo mergulhou de cabeça nesse filão. A forma de brincar de uma geração inteira virou do avesso. Essa empresa, que nasceu em Nova York nos anos 50, vivia de brinquedo baratinho, sabe? Coisa de lojinha de US$ 1. Até que o filho do dono assumiu a presidência e sacou a parada. Uma oportunidade de ouro. A ideia era simples, genial. Usar o mesmo corpo de plástico de 8 polegadas e só trocar a cabeça, a roupa e os acessórios. Aí, em 1972, vieram os contratos que hoje parecem coisa de outro mundo. Num lance só, a Mego conseguiu os direitos da DC e da Marvel para fazer bonecos articulados, com roupa de tecido, vendidos sob o selo, os maiores super-heróis do mundo. De cara, já pintaram Batman, Robin, Aquaman e Superman. Um pouco depois, Homem-Aranha, Capitão América e até o Tarzan. Entraram para a turma. E de repente as prateleiras de supermercado e os catálogos de venda por correio viraram um desfile de heróis que cabiam na mão de qualquer moleque. Para a molecada crescendo nos Estados Unidos. Naquela época, era quase lei ter um desses jogado no tapete da sala.
perto da TV de tubo. Enquanto os desenhos de sábado de manhã rolavam, a graça era misturar tudo, que os quadrinhos nunca permitiam. Botar o Aranha lado a lado com o Superman. Inventar briga entre Batman e Capitão América. Usar o mesmo Batmóvel em meia dúzia de histórias diferentes. A Mego não só pegou a onda, ela criou a onda. Definiu o tamanho, o visual e todo o jeito de brincar com bonecos de super-heróis. Um legado que muita gente, hoje com mais de 50, ainda reconhece na hora que abre uma caixa velha no porão, antes de se tornar um ícone nas prateleiras americanas. Essa parada nasceu num barracão de fábrica, lá perto de Paris, tá ligado? A mente por trás disso era o André Cassanies, um eletricista que vivia no meio de pó de alumínio e placas de interruptor. Um dia, o cara sacou que dava para desenhar raspando aquele pó, que ficava preso atrás de uma folha de vidro. Desse estalo, veio a ideia de uma tela que apagava quando você sacudia, e ele mostrou isso em feiras pela Europa, com o nome de Lacron Magique. No começo, ninguém queria botar fé no projeto, né? As grandes marcas olhavam, faziam as contas e davam as costas. Só depois, a pequena Ohio Art Company topou pagar US$ 25.000 pela licença e meter uma grana pesada em anúncios na TV americana, mirando o Natal de 1960, bem no meio do baby boom. O truque por trás daquele retângulo vermelho era simples e direto: dois botões, que controlavam uma agulha escondida. Essa agulha raspava o pó e fazia linhas retas, para cima e para baixo, para os lados, tipo dirigir um carro numa estrada estreita. Para muita molecada nos EUA, foi o primeiro contato com algo parecido com uma tela pessoal. Errou? Sacode. Começa de novo. E ficava ali por horas, num mundo pré-videogame, sentado na sala, enquanto os pais viam o Jornal da Noite. E por falar em heróis, no final dos anos 60 e começo dos 70, praticamente toda criança nos Estados Unidos já conhecia o G.I. Joe da Hasbro, aquele soldado de 30 centímetros, lançado em 1964, que virou o padrão para boneco de ação de menino. Só que em 1974, quando a empresa botou as novas mãos de borracha nas prateleiras, apelidadas de Kung Fu Grip, foi tipo trocar um carro velho por um modelo zero. O boneco era o mesmo, mas a brincadeira, essa subiu de nível. Agora os dedos abriam e fechavam, e dava para segurar uma corda, uma arma, um guidão de moto, ou o que mais você jogasse na mão dele. Exatamente como as propagandas prometiam. Para a molecada, que cresceu no meio da Guerra Fria, vendo notícias militares e filmes de artes marciais na TV, fazia todo sentido ter um herói que parecia um soldado, mas tinha mãos de lutador. A diversão virou testar por quanto tempo. Mesmo os mais jovens, com as mãos ainda desajeitadas, encontravam nos bonecos de chumbo ou nas figuras toscas de madeira um palco para sua imaginação. Cada canto da cabana, cada galho seco, virava um campo de batalha, um desafio. Era a faísca da aventura, né? Aquele ímpeto de desbravar, mesmo que fosse só com um boneco na mão. Mas o verdadeiro assombro, o que mexia com a alma das famílias, chegou depois, lá pelos anos 70, quando a caixa mágica, a tal da televisão, ainda era um luxo em muitos lares. Foi a boneca Bebê Vivo, lançada por uma tal de Kenner, em 73. A ideia, cara, era simples e cruel. Ensinar as crianças a cuidar de um recém-nascido. Vinha com uns pós esquisitos para misturar na água. Uma mamadeira, uma fralda de plástico e uma colherzinha. A criança enfiava a colher na boca da boneca, apertava uma alavanca nas costas e via a boca se mexer, enquanto a papa descia pelo corpo, até parar na fralda. Para a molecada acostumada com trapos e pedaços de madeira, parecia feitiçaria.
uma tecnologia vinda de outro mundo. Muitas meninas passavam tardes inteiras, alimentando, dando água, trocando a fralda. Os pais de longe observavam, metade orgulho, metade preocupação, com a sujeira no chão de terra batida. No Natal, encontrar uma dessas bebê vivo, numa prateleira de armazém, era uma verdadeira batalha. Anúncios em cada intervalo dos jornais, listas de presentes pedindo a mesma coisa, e as crianças jurando que era o sonho da vida delas. E quando a molecada ficava grande demais, para esses carrosséis de madeira toscos, ou para a brincadeira de roda, a fera verde, a Big Wheel, virou o sonho de consumo. Nos subúrbios americanos, uma tal de Marx lançou, mirando nos guris de 8 a 12 anos, vendendo a ideia de um hot rod de plástico, barato o suficiente para o pai comprar e maneiro o bastante para dar moral na rua. Em vez de guidão, tinha duas alavancas, ligadas ao eixo traseiro. Era só pedalar com força, puxar uma alavanca para trás, empurrar a outra para frente, e a geringonça girava 180 graus. No meio da rua de paralelepípedos, o assento baixo, a poucos centímetros do chão, dava a sensação de estar num carro de corrida improvisado, entre a garagem e o fim do quarteirão. Muita gente hoje, com mais de 50, ainda lembra da adrenalina, das curvas fechadas, do barulho das rodas no concreto e daquela certeza antiga de que, por alguns instantes, lá pelos idos dos anos 70, antes de celular e videogame portátil virar moda, tinha um aparelhinho da Mattel que fez a cabeça da molecada. O Futebol 2, lançado em 78. Esse game de mão era pura febre. Imagina só, uns pontinhos vermelhos correndo numa tela preta, que cabia na palma da mão. Tudo movido a uma bateria de 9 volts. Cada ponto era um jogador, uma jogada, um avanço de jardas. Não tinha gráfico nem nada, cara. Mas a imaginação da gente fazia o resto. A gente aprendia a ler o campo, como se fosse uma transmissão de domingo. Escolhia a corrida certa, achava a brecha na defesa e até ouvia a torcida na cabeça. Muita gente levava o game para a escola, pro ônibus, pra pausa do trampo, sempre tentando bater o próprio recorde, ou o dos amigos. Aquele aparelhinho foi, para muitos de nós, a primeira vez que a gente sentiu o que era ter um computador no bolso, comandando um time inteiro de futebol. E de quebra, era um jeito simples de matar o tempo, entre uma bronca e outra. Aí, na mesma época, também em 78, surgiu o Simon, no meio daquela onda dos primeiros videogames, esse disco de plástico, com 4 painéis coloridos, parecia ter vindo do futuro, criado pelo Ralph Baer, e pelo Howard Morrison, da Milton Bradley. O Simon piscava luzes e soltava uns sons, que pareciam um sargento dando ordens, te desafiando a repetir. A regra era simples, mas viciava, né? A sequência começava curtinha, e ia crescendo, crescendo, e um erro fazia tudo zumbir, e acabava com a rodada. Muita gente jogou Simon pela primeira vez em festa de aniversário, no porão de casa ou na mesa da cozinha, com as pilhas já morrendo. Pais, filhos, até os avós entravam na brincadeira, cada um jurando que tinha a melhor memória. Para muita gente com mais de 50 hoje, lembrar do Simon é lembrar de quando a alta tecnologia cabia num brinquedo que morava em cima da geladeira. E antes de tudo isso, lá em 67, a Hasbro, já tinha lançado o Light Bridge. Era basicamente uma caixa luminosa, com um monte de furinhos e pinos plásticos coloridos e brilhantes. A gente apagava as luzes da sala, ligava o bicho. Você pegava aqueles pinos coloridos, né? Jogava na tela preta. Ali, meu amigo, era a sua tela em branco. Carro de corrida, capacete. Logo da TV.
O que viesse na cabeça a gente montava. Tinha uns gabaritos, com uns personagens famosos. Mas a graça mesmo era ignorar aquilo e fazer do seu jeito, na raça. O foda é que depois, os pinos. Ah, esses viravam armadilha, espalhados no tapete. Um campo minado, para quem andava descalço. No meio da noite, tá ligado? Mas quer saber? Mesmo depois de horas montando, muita gente desmontava tudo, sem dó. A parte mais legal era voltar para aquela tela escura e sentir que dava para acender um desenho novo, do zero. Hoje a galera que viveu isso lembra daquele brilho simples, daquela luzinha, que era um universo. Muito antes dos videogames dominarem cada canto da casa. Mas ó, enquanto essa luzinha piscava, lá pelos anos 60, em Detroit, a Motor City da época, um cara chamado Elliot Handler estava de olho nas prateleiras das lojas de brinquedo e ele viu um buraco, uma lacuna gritante. Os meninos, pô, não tinham nada tão icônico quanto a Barbie, que a esposa dele, a Ruth, tinha criado. Em 68, o Handler meteu a cara e apostou pesado. Carrinhos que pareciam os muscle cars, que enchiam as ruas americanas. Só que de bolso. E o pulo do gato? Rodas finas, eixos de metal, feitos para deslizar liso, mais rápido que qualquer Matchbox. A Mattel, esperta, trouxe uns designers da indústria automotiva, tipo o Harry Bentley Bradley. Lançaram 16 modelos, tudo com pintura metálica, nomes que pareciam papo de oficina. Aí, quando as pistas laranjas entraram em cena, qualquer corredor virou uma pista de corrida. Em poucos anos, pais, filhos e até os avós estavam competindo para ver quem montava o melhor circuito. A marca virou parte da infância de várias gerações, tá ligado? E, cara, enquanto essa febre de carros velozes e pistas de autorama tomava conta, nos anos 60, um outro brinquedo, vindo lá da Dinamarca, apareceu com uma ideia simples, mas genial. Brincar bem. Eram tijolinhos de plástico que se encaixavam com uma precisão absurda, criados no fim dos anos 40. Logo, eles dominaram mesas de cozinha, quartos, porões, em vez de só correr. Agora se podia construir uma garagem. E aí, cara? A gente estava falando de construir, né? De repente, uma caixa de peças virava um posto de gasolina. Depois, um prédio. E antes que você percebesse, uma cidade inteira. Era aquele tipo de projeto que o pai começava só para dar uma força, mas acabava no chão, junto com a molecada, quebrando a cabeça para sacar qual seria a próxima construção do dia. E no fim das contas percebia que aqueles tijolinhos prendiam a atenção muito mais que qualquer corrida de carro. Tá ligado? Mas o lance era que a curiosidade humana, essa bicha, não tem limites. E foi aí que, em 1976, a Kenner lançou o Stretch Armstrong, um brutamontes loiro, de sunga escura, que chegou bem na hora que os brinquedos estavam começando a aparecer uns experimentos científicos que a gente podia fazer em casa. Ele não era só mais um boneco de plástico. Ele vinha recheado com um gel grosso de xarope de milho, feito para esticar e devagarinho voltar pro lugar. Tipo um truque de circo em miniatura. A propaganda jurava que dava para puxar o bicho quase 1,5 metros sem quebrar. E, meu amigo, isso era basicamente um convite aberto para o caos na sala de estar. Os pais da classe média, muitos deles ainda com as cicatrizes do Vietnã e da crise do petróleo, viam os filhos testarem cada limite do boneco, amarrar o coitado em cadeira, porta, maçaneta. Tinha sempre aquele engenheiro na turma, o moleque que precisava saber o que tinha lá dentro e acabava furando o stretch, quando o xarope vazava e grudava no tapete, no sofá, nas meias. O experimento virava uma lição rápida e pegajosa. Alguns brinquedos dos anos 70 aguentavam quase tudo, menos a curiosidade em excesso, né?
Aí, a virada. Pensa comigo. Começo dos anos 80. Você lá na sala, com aquela TV de tubo e um console de videogame plugado, que parecia um rádio de madeira. Era o Atari 2600, um dos primeiros sistemas que realmente entrou nas casas da galera. De repente, em vez de só 3 canais de TV, uns quadradinhos começam a pular na tela. Era o Mario Bros. Na versão Atari, meio picotado, um pouco parecido com Donkey Kong. Mas naquela época, cara, parecia pura magia, com um joystick simples e um botão vermelho. A gente passava horas tentando bater os próprios recordes, chamando os amigos da rua, formando uma fila no sofá ou lá no porão. Cada cartucho novo era um evento, quase. Naquela época, cara, pegar um videogame novo era tipo ganhar na loteria, saca? E mesmo quando a porra travava, o som falhava ou a imagem ficava toda zoada, ninguém pensava em devolver, em reclamar, que nada. A gente ria, zoava o aparelho, dava um reset e se preparava para mais uma melhor de 3, que virava melhor de 10. Noite adentro, até a vista embaçar. Mas a real febre, a que pegou de jeito mesmo, veio com uns pedaços de plástico, lá em 1977, quando Guerra nas Estrelas explodiu nos cinemas. A Kenner, esperta que só ela, jogou nas prateleiras uns bonequinhos de uns 10 centímetros. Pequenos, tá ligado? Pra caber na mão de qualquer moleque. Se tu era guri nos Estados Unidos naquela época, tu lembra bem. De repente, a mesa da cozinha, o tapete da sala, viraram campos de batalha. Esquece carrinho ou soldadinho genérico. Agora era Luke, Leia, Han, Vader e a turma toda, repetindo as falas que ainda ecoavam da tela. Cada figura nova que aparecia na loja era um pedaço a mais na história. Um elenco que crescia. As peças eram simples, pouca articulação. Mas quem se importava? O que importava era ter o personagem ali, na tua frente, para manter a loucura no Natal. A Kenner sacou uma jogada de mestre, o Early Bird Certificate. Basicamente, um vale-brinquedo, que prometia mandar os 4 primeiros bonecos meses depois, tipo um pré-venda. A primeira da história dos brinquedos, tá ligado? Hoje, um desses kits, se tiver intacto, vale mais de $4.000. Fácil. Uma fortuna. E o Falcão Milenar, que chegou em 1979. Aquilo ali era nave e cenário junto. Tinha compartimento secreto, mesa de jogo, canhão giratório, rampa de embarque e até uns barulhos de batalha. Quem tinha um em casa? Meu irmão. Sentia que tinha uma galáxia inteira no próprio quarto. Aí, no fim dos anos 70, veio a barulheira dos hipopótamos comilões, a Milton Bradley, que depois a Hasbro engoliu. Encheu as lojas com esse jogo de família, que era uma gritaria só. 4 hipopótamos de plástico em volta de um tabuleiro, cada jogador agarrando sua alavanca, pronto para engolir bolinhas, como se fosse um torneio de vida ou morte, na mesa da sala, ou lá no porão, no meio daquele carpete laranja. A regra oficial era simples: pegar o máximo de bolinhas que puder. Na prática, virava um duelo sério, uma briga de foice no escuro. Meus cunhados, meus pais, vizinhos, todo mundo com a aposta na mesa. Quem lavava a louça, quem pagava a pizza, quem seria o próximo a fazer o narigudo vibrar. O barulho daquelas alavancas ecoava pela casa, misturado com a musiquinha grudenta da propaganda e o cheiro do almoço de domingo, né? Muita gente com mais de 50 hoje lembra do Operação, como o momento em que a bagunça era permitida. Ninguém ousava tocar no controle da TV, até a última peça ser removida. Não era só um jogo de tabuleiro na estante, cara. Era quase um ritual na sala de estar. Lá pelos anos 60 e 70, muita gente aprendeu o que era ter mão firme, ali mesmo. Sábado à noite, a família reunida em volta da mesa,
cada um esperando a sua vez de encarar aquele paciente de nariz vermelho. O desafio parecia bobo, mas no momento em que a pinça chegava perto do metal, o coração disparava. Quando aquele nariz maldito zumbia, era uma mistura de vergonha e a galera caindo na risada. E todo o grupo tinha aquele sujeito calmo, que tirava as peças, como se tivesse décadas de serviço pesado. No fim das contas, o jogo mostrava quem aguentava a pressão, muito antes de computadores, celulares e todas essas telas dominarem tudo. Para muita gente, lembrar daquele tabuleiro é quase ouvir o zumbido de novo na sala. E os Weebles, lá nos anos 70, quando a Play School jogou essas figurinhas no mercado, a ideia era simples e genial, tá ligado? Muita gente com mais de 50 lembra bem delas. Personagens em formato de ovo, com uma base pesada, feitos para voltar sempre de pé. As propagandas na TV martelavam o jingle. Weebles wobble, but they don't fall down. Weebles balançam, mas não caem. Enquanto a molecada ficava grudada nos desenhos e programas tipo Romper Room, eles não tinham braços nem pernas, mas vinham com casinha na árvore, carro, trailer, barco e parquinho. Tudo naquele plástico duro que a gente via nos catálogos de Natal da Sears. Para muitas famílias, foi a primeira vez que viram essa ideia de cair, balançar, mas sempre se reerguer. Um brinquedo barato, resistente, quase indestrutível, que hoje aparece em leilões online e caixas esquecidas no porão, trazendo de volta um pedaço daquela resiliência. Naqueles fins de tarde de domingo, a parada parecia ter saído direto de um parque de diversões de quinta categoria, saca? Tu montava a paredezinha de plástico, empilhava as latas brilhantes, pegava a pistola de feixe de luz, tipo aquelas que começaram a pipocar nas prateleiras nos anos 70, com um sensor embaixo de cada lata, um puxão no gatilho, e o raio infravermelho ia reto no alvo. Se acertasse, a lata pulava da base, com um barulho que parecia festa de quermesse. A sala, com carpete e aquela TV de tubo no fundo, virava um estande de tiro improvisado, né? A galera inventava as regras. Melhor de 10. Campeonato de domingo. Quem errasse, tinha que buscar as pilhas. Irmãos, primos, vizinhos. Todo mundo queria testar a mira, porque era o tipo de brinquedo que transformava marmanjo em criança de novo. Por uns minutos. E enquanto as pilhas aguentavam, ninguém pensava em parar. Quando a energia morria, vinha aquele suspiro coletivo, e alguém já estava adicionando mais um pacote de pilhas AA na lista de compras. Cruel, né? E os Rock and Sock and Robots? Lançado pela Marx para Marx em 1964. Esse ringuezinho de boxe virou um símbolo de uma época em que a diversão em casa era na mesa da cozinha, não numa tela brilhante, tá ligado? 2 robôs, o vermelho voador e o azul bombardeiro, presos na base, cada um com seu controle mecânico. O objetivo era simples e direto ao ponto. A cara da geração Baby Boomer. Acertar a mandíbula do oponente, até a cabeça pular. A ideia veio de um brinquedo de boxe anterior, com lutadores humanos. Mas depois da morte do boxeador Davey Moore, os criadores trocaram os lutadores por robôs, para dar uma aliviada no tom violento. Sacou a jogada? Nos fins de tarde, pais e filhos se revezavam no ringue de brinquedo, discutindo quem trapaceou no soco e exigindo revanche. Em poucos anos, os Rockin' Sockin' Robots estavam em comerciais de TV, nas listas de Natal e, mais tarde, até em filmes como Toy Story 2, virando uma referência instantânea da infância. No meio daquele turbilhão de plástico e pilhas, a criatividade da molecada também ganhava umas ferramentas, tá ligado? Para quem cresceu na América nos anos 60 e 70, o Spirograph não era só um brinquedo. Era uma janela para um universo de formas,
que a gente nem sabia que existia. Lá pela metade dos anos 60, um engenheiro britânico, o Dennis Fisher, pegou uma ideia velha de engrenagens de desenho e, cara, ele botou isso numa caixa de brinquedo, que qualquer família podia ter em casa. Em 65, o kit apareceu nas feiras de brinquedo lá na Europa e não demorou para Kenner lançar a versão americana. Em 67, virou o brinquedo do ano no Reino Unido, né? A rotina era simples, mas hipnotizante. A caixa ia para a mesa da cozinha. Alguém prendia aquele anel de plástico no papel e a molecada começava a girar as rodinhas, com uma caneta ou lapiseira. De repente, círculos perfeitos, ondas e formas de flores surgiam, como se as linhas tivessem encontrado um trilho invisível, sem falar em fórmula nenhuma. O brinquedo jogava na nossa cara ideias, como engrenagens, rotação, repetição. Bem na época em que a TV falava de foguetes e computadores. Para muita gente com mais de 50 hoje, foi o primeiro contato real com a matemática, se mostrando nas coisas mais comuns. E se o Spirograph era a delicadeza da engenharia, os Tonka Trucks eram a força bruta, a alma de aço dos quintais americanos. Lá nos anos 60. Quem viveu nos Estados Unidos lembra daqueles caminhões de aço amarelos, espalhados por todo canto. A marca nasceu no fim dos anos 40, lá em Minnesota, quando uma pequena empresa de ferramentas mudou a rota e começou a usar chapas de aço para fazer veículos de brinquedo, que aguentavam o tranco de verdade, no Natal daquela década. Um Tonka novo significava horas cavando na areia, arrastando pedras, abrindo estradinhas de terra atrás da casa. Uma caçamba amassada, a pintura descascada, um eixo torto. Isso não era defeito, cara. Era medalha de honra, sinal de trabalho bem feito, quase como um caminhão de verdade. Os pais gostavam, porque sabiam que o brinquedo passava de um filho para outro, às vezes até para os primos, e continuava firme e forte. Com o tempo, os Tonka viraram um símbolo da infância americana pós-guerra. Simples, pesado, direto e presente em quase todo o quintal do país. Nos anos 70, a linha cresceu. Guindastes, betoneiras, caminhões de bombeiro apareceram. E muita árvore de Natal ainda tinha uma caixa amarela lá embaixo. Hoje, muitos desses modelos são peça de colecionador, relíquias de um tempo, onde a brincadeira era suja, real e duradoura. Mas olha, esses artefatos, eles não eram só plástico e metal, não. Eles puxam a gente de volta para um tempo, saca? Um tempo onde um quintal qualquer, uma pilha de terra virgem e um caminhão de aço, desses parrudões, já bastavam para costurar um dia inteiro de histórias. Histórias que, se bobear, a gente ainda ouve e conta por aí, né? Lendas de infância, forjadas na poeira e na imaginação.